Glória, glória, glória a Deus, mais uma vez reunidos aqui. Seu amigo de sempre, pastor Ageu Silvestre, com mais uma breve reflexão na palavra do Senhor, né? Com base na palavra do Senhor. Salmos 34, verso número 4, diz assim o salmista: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Minha palavra hoje é medo. Medo, irmãos, muitas vezes nós temos medo. Muitas vezes somos levados a ter medo. Muitas vezes algumas coisas que nos acontecem, né, os traumas, digamos assim, nos levam a ter medo. Porém, este versículo, né, ele vai nos afirmar com certeza que Deus livrou-me de todos os meus temores. Como pode isso? Isso é simples, não é? Para alguns, é preciso entender, né, com clareza. O quê? Entender o quê, pastor Ageu? Entender que o medo é uma projeção mental na nossa mente, no nosso subconsciente, de forma que nós nos encontramos muitas vezes paralisados. O medo, a princípio, ele pode ser bom ou ser ruim. Sim, depende do nível do medo, do receio, do temor que você tem, né? E aqui ele está falando do medo prejudicial, do temor prejudicial, né? Neste medo que verdadeiramente nos paralisa ao ponto de não nos deixar fazer aquilo que nós precisamos. Porém, há o medo benéfico, que é aquilo que faz o homem prudente. O homem prudente, ele pega o medo, analisa, né? Vê qual é a consequência e então ele toma a atitude correta, muitas vezes de evitar aqueles locais, evitar aquela ação que pode ser prejudicial. Isso é o homem prudente, é aquele que analisa o medo, mas se necessário ele o enfrenta, mas se ele analisar e ver que aquela situação pode ser realmente prejudicial para ele, ele então para, ele não dá prosseguimento, né? Mas o medo que torna-se um temor muito grande, que nos paralisa, né? Por exemplo, alguém que tem medo de elevador, né? É um medo, às vezes por causa de um trauma, às vezes por causa de ambiente fechado, né? Vai dizer as psicologias da vida aí, né? Que são traumas, né? Que são bloqueios que a pessoa cria por alguma circunstância, normalmente lá ligado muitas vezes à sua infância. Mas o que eu quero dizer é que quando nós nos apegamos ao Senhor, confiando que Ele verdadeiramente vai nos auxiliar, Ele vai nos suprir, Ele vai nos dar livramento sobre aquele mal, né, sobre aquele temor que nós temos, nós somos capazes de enfrentar. O problema é que muitas vezes nós não nos apegamos com força, com garra, com convicção, com fé no que a palavra diz. E aí a gente deixa o temor, a gente deixa o medo, a gente deixa o receio dominar na nossa vida e nós não damos prosseguimento naquilo que muitas vezes nos impede de caminharmos. Desse jeito. Como algumas pessoas vão no psicólogo e conseguem se tratar e conseguem resolver? É porque eles acreditaram, né, nas palavras e nas instruções do que o psicólogo, o psiquiatra, o médico que a pessoa foi. Ele conseguiu se tratar, né? Alguns livros do Augusto Cury, por exemplo, ele vai estar sempre mencionando as janelas killer, né? Aquelas janelas que nos trazem bloqueio. Mas eu quero voltar a esta afirmativa. O medo, ele pode até vir, mas eu tenho que me apegar à palavra do Senhor. Eu tenho que parar, observar e ver se esse medo é um medo que me ajuda ou é um medo que tem me prejudicado, que tem me impedido, que tem realmente me bloqueado, não é, de prosseguir na vida. Tem gente que não visita parente porque o parente mora no andar alto, só dando um exemplo, né, do medo de elevador. Não visita, não anda lá. Por quê? Porque tem que subir de elevador. Ou então andar muitos lances de escada, né? 10, 12, 20, hoje tem prédios aí enormes. O que eu quero afirmar é que nós podemos vencer qualquer medo, nós podemos vencer esses obstáculos, né? Podemos verdadeiramente, quando
quando nos apegarmos à palavra do Senhor. Isso serve para muita coisa na nossa vida. Quando nós verdadeiramente nos apegamos ao que a palavra diz, nós enraizamos ela no nosso coração. Ela então vai produzir fruto. Que fruto neste caso eu vou ter em cima dessa palavra? Livrou-me de todos os meus temores. Sabe por quê? Porque eu vou confiar no Senhor. E Ele vai me dar livramento, Ele vai me fortificar, Ele vai me dar garantia que apesar do medo, eu vou ser vencedor. Apesar do medo, hoje eu vou ser vitorioso. Apesar do medo, eu vou superar, eu vou entrar nesse elevador, eu vou nadar para aqueles que têm medo de água, eu vou enfrentar aquilo que está aí à minha frente. Por quê? Porque o Senhor é comigo e Ele me livra. É Ele quem me livra, é Ele quem me sustenta. Quando eu me apego à palavra do Senhor, aí sim eu me torno verdadeiro vencedor. Aí sim eu passo a viver o Evangelho. É quando nós nos apegamos à palavra, não apenas com conhecimento dela, mas com verdade em nossas vidas, uma verdade suprema, uma verdade inalterável, inabalável, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz para os que creem. É por isso que nós precisamos crer, é por isso que nós precisamos ouvir essas palavras, por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Exatamente por isso. Por quê? Porque nós vamos nos apegar a ela com a certeza inabalável que ela vai se cumprir em nossas vidas. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem um medo que te bloqueia, tem um medo de algo que tem impedido você de fazer algo importante na tua vida, olhe bem o que essa palavra diz. O Senhor te livrou, Ele te fortaleceu e Ele te deu vitória sobre esse seu temor, sobre esse seu medo, sobre isso que tem impedido você de receber a sua bênção, que tem impedido você de receber a sua vitória. Então eu quero te afirmar mais uma vez, vamos agarrar-nos à palavra do Senhor e viver esse evangelho maravilhoso, o evangelho que Cristo veio nos trazer, que é o quê? Uma vida abundante. E quando o medo nos impede, quando o medo nos bloqueia de fazer algo, não estamos vivendo toda a totalidade, toda a abundância que Cristo veio trazer para as nossas vidas. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te afirmar, meu amado irmão, que podemos sim e temos o direito e vamos, em Cristo Jesus, vencer todos os obstáculos, todos os medos, todos os receios e obter as bênçãos prometidas pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Escuta bem, Ele é fiel para cumprir. Ele já te livrou de todos os seus temores. Confie na palavra do Senhor, confie no Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Confie na palavra do Senhor, firmemente, e Ele te dará vitória. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Por quê? Porque é isso que Deus tem para você. Bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus.